Olá, olá, boa tarde. Então, eu vou apresentar, chamo-me Rui Catalão, sou professor aqui na LSE. Sou designer gráfico, já com quase 30 anos de experiência e um bocadinho aquilo que eu venho hoje falar-vos tem a ver com aquilo que eu fui vendo ao longo de uma série de anos. Eu tenho um ateliê de design, onde já fiz várias contratações. E uma das coisas que eu senti a certa altura que fazia sentido e que faz parte do curso aqui da LSD é a questão dos portfólios, que é um ponto importante e que é transversal a qualquer curso aqui da LSD, que muitas vezes as pessoas tiram os cursos, mas depois quando terminam os cursos têm alguma dificuldade para entender como é que eu vou tornar isto agradável e sedutor para quem me puder contratar. Então aquilo que eu procurei fazer foi ao ver muitos erros e coisas fantásticas, erros muito más, consegui perceber que se calhar era interessante dar aqui alguns lamirés para que desse aqui algumas orientações que ajudassem. Muitas vezes são orientações que não têm a ver só com design gráfico, apesar de eu ser designer gráfico, mas têm a ver com o facto de trabalharem nas indústrias criativas. Portanto, e é um bocadinho desta perspectiva que eu vou partilhar este tempo convosco. Pronto, eu gosto sempre de começar. Na realidade, eu conheço o curso de marketing de moda, do qual também sou professor. Gosto sempre de começar com esta frase, com esta imagem. E a pergunta que eu vos vou fazer, que é uma pergunta bastante importante para o início desta talk, é para perguntar se toda a gente aqui se lembra da primeira vez que deu um beijo e um boca a alguém. Toda a gente tem isso presente. E sabe porquê? Porque é que se lembra desse momento? Algo assim especial. Eu primeiro vou fazer aqui uma explicação baseada na lógica, mas há uma razão que tem a ver com todos os cérebros humanos, tem a ver com essa capacidade que nós temos de dividir o cérebro em dois grandes médios, um lado, o lado esquerdo, muito pensado para o lado da contabilidade e a parte das contas, uma coisa um bocadinho mais chata, para alguns, para outros não, e depois temos aqui o lado mais das artes e da expressão, e o que acontece é, quando nós temos momentos marcantes, experiência positivamente marcantes, o que talvez é que essa impressão que vocês tiveram com esse momento importante ficou marcada aqui. E eu estou a dizer-vos isto porquê? Porque quando nós estamos a criar um portfólio, ou o que é que façamos, a ideia aqui é sempre tornar-nos inesquecíveis, ou seja, ter a capacidade, quando eu estou a definir um portfólio, fazer a coisa de maneira que as pessoas se lembrem de mim. Porquê? A grande razão é que a concorrência é enorme, não é? E há muita gente que estará a apresentar também esse portfólio juntamente comigo, não é? E nessa perspectiva eu dou-vos aqui este enquadramento que é para, de alguma maneira, vocês guardarem a razão primeira pela qual nós desenvolvemos um portfólio que queremos que seja memorável. Okay? Eu vou usar aqui alguns lamirés antes de chegarmos àquilo que eu chamo os 10 mandamentos, que são coisas essenciais para fazer para a definição do portfólio, mas uma delas começa logo daí. Quando vocês estão a decidir um portfólio, a primeira coisa que vocês devem fazer é sair do papel do emissor, que é alguém que faz o portfólio porque faz o portfólio, com uma ideia, vou juntar nos trabalhos, e, portanto, numa lógica que às vezes se calhar é um bocadinho imediatista, e olhar um bocadinho mais no papel do receptor, que é quem é que vai ver o meu portfólio? De que maneira é que o meu portfólio pode fazer a diferença para o receptor, para quem vai prestar atenção? E, portanto, nós muitas vezes não conseguimos fazer essa mudança, que é colocarmos no papel do outro, e para a definição, há semelhança de muitas coisas da nossa vida, mas para a definição de um portfólio é super importante eu colocar-me no papel de quem vai receber. O que é que ele vai achar, ou ela vai achar, o que é que essa pessoa vai achar daquilo que vai ver. Portanto, esta é logo a primeira coisa que eu vos diria, de mudar o papel. Okay? Outro ponto também importante, dentro dos Lanier, é esta ideia da extra mile. Eu não sei se vocês conhecem bem este conceito, mas tendencialmente a grande maioria das pessoas percorre uma certa distância. Okay? Muitas vezes aqueles que fazem o extra mile, aquele esforço final,
são muitas vezes aqueles que acabam por ter mais sucesso. Nós temos assim um caso, que eu acho que é um caso paradigmático nacional, que é o caso, por exemplo, do Ronaldo, não é? Vou falar do Ronaldo algumas vezes, apesar de não ser um super fã de futebol, mas o Ronaldo vai aparecer, em que claramente ele faz o extra mile, ou seja, aquela ideia que toda a gente sabe, podendo não gostar muito ou pouco do Ronaldo, nós sabemos que ele é o primeiro a chegar ao trem, é o último a sair, e portanto aquela diferença, muitas vezes, da qual nós nos disponibilizamos, é uma grande ajuda para se perceber que há uma diferença no meio de muitos, ok? E portanto, naquilo que vocês tiverem a fazer, é que o conselho que eu vos dou sempre é vocês olharem e dizerem assim, onde é que eu posso acrescentar mais algum valor que eu não acrescentaria, que os outros provavelmente não acrescentam em condições normais. E isto tem muito a ver com a ideia de Deus estarmos por nós. Porquê? Porque eu falo muito de uma questão nas aulas, e é uma coisa que é uma conclusão minha ao fim de vários anos, que é que nós vivemos de expressões não verbais. Okay? Porquê que é essas expressões não verbais? Eu não sei se vocês têm consciência, mas há estudos que provam que 93% de tudo aquilo que eu estou a dizer neste momento vale mais se eu disser de uma certa maneira, ok? E da forma como eu a disser, ou seja, a maneira como a minha voz é aplicada e a forma como eu digo vale 93% de toda a mensagem. Ou seja, é uma coisa um bocadinho assustadora porque eu estou a falar convosco e 7% da minha informação, e eu estou a passar uma série de informação, vocês ligam, é importante, mas a maneira como eu estou a dizer é muito mais importante do que aquilo. Se eu quisesse completamente parar com ar anódino e amorfo, vocês iam dizer assim, este tipo não acredita minimamente naquilo que está a dizer. Mas este ponto é super importante aqui. Nós estamos carregados de expressões não verbais. A nossa vida é uma expressão não verbal. Okay? Nós estamos, e se vocês repararem, nós estamos sempre a colocar os outros em gavetas, não é? Este é assim, aquele é assado, o outro é assim, não é? Rotular. E esse ponto é super importante. A forma como nós nos apresentamos, esta lógica de Deus estarmos por nós, nos pequenos pormenores, porque nós verdadeiramente prestamos atenção no outro, aos pequenos pormenores que estão lá. Okay? E nós vemos isso em muitos casos, e nós nas aulas apresentamos muitos casos onde realmente Deus aparece ali nos pormenores. Portanto, o extra mile é um ponto que eu recomendo vivamente que vocês prestem atenção. Depois temos aqui outra questão também, que tem a ver com o momento que nós vivemos da história, que tem a ver com esta ideia da globalização, que por um lado é uma coisa espetacular, ou seja, nós temos hoje em dia acesso à informação, uma nova ideia que está a surgir neste momento, imaginem, na Argentina, em Buenos Aires ou em Kyoto, no Japão, e é uma coisa que pode chegar até aqui numa questão de minutos, mas por outro lado, esta facilidade traz-nos também aqui outros desafios, que é a dificuldade de sermos únicos. A dificuldade daquilo que nós estamos a apresentar seja realmente feito por nós e não ser imediatamente copiado por alguém que está na Dinamarca ou por alguém que está na África do Sul. Não é? Portanto, este ponto é super importante, que é ter atenção e dar-nos um bocadinho este foco na ideia de que a maneira como a informação hoje voa e se transporta pode ser um handicap na capacidade de eu ser mais criativo e de me apresentar de forma mais criativa. Isso vai ter a ver com os projetos que apresento e vai ter, obviamente, a ver com o portfólio que eu vou desenvolver. Okay? Esse é um ponto importante. Depois aqui, voltamos aqui um bocadinho à inteligência artificial. O curso de design gráfico aborda um bocadinho todas as ferramentas de inteligência artificial, que são espetaculares, mas ao mesmo tempo sabemos todos que ainda não se percebeu muito bem para onde é que isto vai e são um bocadinho perigosas na forma como nós podemos utilizar. Mas o ponto mais importante que eu queria partilhar convosco, e é uma matéria que eu tenho interessado bastante, é que esta ideia da inteligência artificial, ele verdadeiramente é um assistente, ele não é um substituto. Não é? E eu digo isto porquê? Porque é importante que vocês, enquanto criadores, tenham uma cultura geral, okay, que vos ajude a distinguir o que interessa e o que não interessa, juntamente com o vosso assistente. Ou seja, é super importante vocês terem uma noção clara do que é que aconteceu no Renascimento, ou do que é que aconteceu com o Andy Warhol, ou do que é que aconteceu com personagens que estão na história. E não estar a contar que seja a inteligência artificial a contar-me a história mais do que seria eu a sabê-la. Okay? E isto é importante porquê? Porque exige que vocês sejam curiosos. Okay?
E a curiosidade é uma coisa essencial para conseguir trazer um portfólio poderoso, porque a curiosidade traz-nos ideias completamente fora da caixa. Obviamente que a inteligência artificial tem um conceito, vocês já devem ter ouvido falar, que é hallucination, que ele alucina, fica maluco, não é? Nós sabemos, a informação entra dentro da inteligência artificial, acontece alguma coisa que ninguém sabe muito bem o que é, e ela sai, ela tem essa capacidade de alucinar. Mas eu tenho que se perceber e separar o trigo do joio para entender se esta criatividade é realmente relevante, se diz a verdade, obviamente, e se pode fazer a diferença. Portanto, aquilo que eu recomendo é não se guardem pela inteligência artificial, procurem vocês estudar, aprender, ver mais e depois o vosso assistente vai vos ajudar. Okay? Este é um ponto importante. Outro ponto também muito, muito interessante, que relativamente aos portfólios tem a ver com um bocadinho com o síndrome do Calimero. Eu não sei se vocês conhecem o síndrome do Calimero, mas é um bocadinho o síndrome do coitadinho de mim. Okay? O que acontece? É muito fácil nós desenvolvermos um portfólio e caímos um bocadinho naquela lógica de epá, eu fiz isto, ninguém me chama. Okay? O mundo é mau. Se não me chamam é porque estão todos contra mim. Okay? Se não nos chamam, okay, quando nós desenvolvemos um portfólio em qualquer área, muito provavelmente há ali negativo no vosso portfólio que não faz aquele extra mile, que não faz aquela chamada. E, portanto, é importante vocês não assumirem o papel da vítima, okay, em qualquer parte da vossa vida, isso é essencial, porque e toda a gente aqui com certeza conhece amigos que caem rapidamente no papel da vítima, é mais fácil, não é? Da autocomiseração, mas o ponto aqui é, quando nós estamos a falar de alguma coisa que não está a correr bem, provavelmente é o nosso output que não está a conseguir trazer aquilo que é realmente importante, ou aquilo que pode fazer a diferença e que faz de alguma maneira aquela gestão que nós conhecemos que é o engagement, não é? Aquela ideia de agarrar e a partir deste momento a coisa consegue andar para a frente. Portanto, tenham muita atenção a esta ideia de estou a ser vítima, estou a sentir-me vítima, será que o que é que eu posso fazer diferente aqui para que isto seja melhor? Não é? Para conseguir acrescentar. Então, saímos aqui um bocadinho do papel do Calimero, que é importante. Outro ponto também importante relativamente a um portfólio, que é o portfólio é a apresentação de um portfólio a uma agência, a um ateliê, a uma empresa, funciona muitas vezes como um penalti. Toda a gente aqui já algum momento viu um jogo de futebol e o penalti é aquele momento de nervos, não é? Porque pode ser que marque, pode não marcar, não é? Mas a realidade ninguém vai dizer assim, ele não marcou, voltou outra vez e repete novamente. Isso não vai acontecer. Não é? E, portanto, como não vai acontecer, o portfólio é exatamente a mesma lógica. Ou seja, quando vocês se candidatam a algum lado, vocês têm que ter a consciência que aquela é a oportunidade. E se aquela é a oportunidade, o mais importante é o preparar verdadeiramente para que essa oportunidade seja conseguida. Okay? E, portanto, tudo aquilo que eu estou a dizer para trás do extra mile é o ponto que vos vai ajudar a dizer, ok, então está bem, eu estou realmente contente com o que estou aqui a apresentar e a partir deste momento posso fazer o remate. Pode ser golo, pode não ser golo, mas pelo menos se não for golo é porque não era suposto ser golo, eu não vou sentir mal porque não aconteceu. Eu vou procurar uma nova solução, porque às vezes a empresa pode não estar à procura, aquele não é o momento certo, o nível de experiência que eu tenho não é aquilo que é exigido, há várias coisas que estão aqui associadas. Mas ter a noção das poucas oportunidades, da única oportunidade que nós temos cada vez que nos apresentamos. Boa. Então isto era só para vos dar aqui um enquadramento, mas aquilo que eu gosto sempre de fazer, e é uma coisa que fui percebendo ao longo dos anos, é que há pelo menos 10 mandamentos para que o portfólio seja de sucesso, ok? E aquilo que eu vos vou dizer tem muito a ver com a experiência que vivi, com coisas que vi, e que acho que são do's and don'ts que nós devemos assumir. Então, o primeiro deles, temos aqui o nosso amigo Martin Luther King, todas as imagens que eu coloco aqui são imagens que são importantes. Se nós não conhecemos, é importante nos conhecer estas personagens e quem vai aparecendo. Aqui temos o Martin Luther King, o célebre I Have a Dream, não é? A primeira coisa que eu vos digo dos mandamentos é ser profissional, isto é um ponto essencial, ou seja, há uma questão muito importante que é nós muitas vezes quando estamos na escola, por exemplo neste caso, colocamos sempre um bocadinho na posição pedagógica, ou seja, se a coisa não correr bem, o professor não leva a mal, a coisa vai correr melhor na próxima vez, nós chegamos ao mercado de trabalho, acabou.
pessoas estão-se a borrifar. Ou seja, ou eu estou à altura daquilo que vai acontecer, ou então não vai acontecer verdadeiramente. Da ideia de eu se esforçar mesmo para que a maneira como eu o apresento seja super profissional é essencial para eu poder receber ou ser aceito com o trabalho e, obviamente, o portfólio ser mais poderoso. Outra questão também importante é o porquê, que tem muito a ver com o why. Eu não sei se vocês conhecem um senhor chamado Simon Sinek. Ele criou um conceito que eu recomendo que vocês vejam. Criou um conceito muito interessante que se chama Golden Circle, onde ele coloca a importância das empresas, onde as empresas fazem verdadeiramente a diferença no mercado e na realidade também as pessoas, tem a ver muito com a ideia do why, que é eu sei o que é que faço, como é que faço, mas eu não sei porquê é que faço. Okay? E muitas vezes nós, quando estamos a desenvolver um portfólio, não sabemos porquê é que estamos a fazer isto. Ou do género, qualquer empresa é interessante para mim, eu posso trabalhar, quando eu na realidade se calhar devia olhar o que é que o meu ADN, que é o que eu sou, me diz para fazer sentido ou não eu trabalhar com aquela empresa ou não. Porque eu posso escolher outra que tenha mais a ver com aquilo que é os meus valores, aquilo que eu procuro, onde é que eu quero chegar. Por exemplo, uma pessoa que é muito sustentável, muito sustentável, está completamente focada numa ideia em que a sustentabilidade faz parte. Se calhar não faz muito sentido trabalhar numa empresa de tabaco. Estou-vos a exagerar, que é para percebermos aqui a dimensão. Ou seja, respeitarmos muito esse nosso ADN. Porquê? Porque ao respeitarmos o nosso ADN, provavelmente para o sítio onde formos, nós vamos ter muito mais sucesso, porque aquilo tem tudo a ver comigo. Ou seja, a empresa tem tudo a ver comigo. Eu estou a fazer também por mim. E, portanto, é tão importante eu entender o meu why, que é um bocadinho que o Martin Luther King fez. Quando vocês virem, aquilo é um TED do Simon Sinek, é um dos TEDs mais vistos até hoje, em que ele fala sobre o Golden Circle, a certa altura dá o exemplo do Martin Luther King. Okay? Da ideia que foram 50 mil pessoas a Washington para ouvi-lo a dizer Why of the Dream. E quando ele diz que as pessoas elas foram na realidade não foi pelo Martin Luther King, elas foram por elas, porque elas identificavam-se com quem era o Martin Luther King. E isto é super importante, que é, quando vocês vão trabalhar para uma empresa, a empresa que vocês escolhem, vocês vão escolher por vocês, não é pela empresa. E se a empresa fizer sentido para vocês, esse é o why poderoso que nós estamos aqui a falar. Okay? Guardem isto. Outro ponto também importante. Esta peça é uma peça muito famosa de um artista plástico chamado Marcel Duchamp, que alterou a arte contemporânea, e isto é um ponto super importante, porque ele é um pai da arte conceptual. O que é o ser um pai da arte conceptual? Na realidade, ele redefiniu um bocadinho a ideia de um objeto, não pode ser um guia aos nossos olhares, mas ele, na realidade, chamou-lhe a fonte. E ao chamar-lhe a fonte, ele está a trazer aqui uma série de ideias que me trazem à imaginação outras possibilidades relativamente a esta peça. Isto é uma graça, vale a pena vocês aprofundarem o trabalho deste senhor, Marcel Duchamp. Mas o ponto aqui mais importante é vocês definirem um conceito quando vocês estão a criar um portfólio. E o que é definir um conceito quando eu estou a criar um portfólio? É vocês olharem no desenvolvimento do vosso trabalho e o trabalho não ser só um depósito de trabalhos. Ser uma coisa enquadrada. Imaginem ser vocês fingem, isto é uma coisa que eu fiz há uma série de anos atrás, vocês fingem que são um médico e o vosso portfólio, por exemplo, é uma ficha médica, em que cada projeto que eu apresento é uma ficha de um doente que está a ser apresentado. Ou seja, vocês vão buscar conceitos, seja uma nave espacial, seja o que vocês quiserem, mas trazer um conceito em que vocês criam um fio condutor. E esse fio condutor é, na realidade, um conceito poderoso. Vocês estão a pegar na base do portfólio como uma oportunidade de mostrar a vossa criatividade. E não ser só, toma lá os meus trabalhos, lá se gosta, está tudo bem. That's not enough. Não é suficiente. Não vai chegar. Porque como vocês a fazer um depósito de trabalhos, vão ver mais 600 a fazer um depósito de trabalhos. Portanto, onde é que eu vou prestar maior atenção? Provavelmente naquele em que me está a contar uma história diferente. Este storytelling, que hoje em dia falamos todos, não é? Mas não pode ser só palavras, é o storytelling mesmo verdadeiramente pensado. Portanto, pensem sempre nesta ideia de definir um conceito. Qual é o conceito que eu posso criar? Que força é que isso dá? No curso, por exemplo, no curso de design gráfico, vocês vão pensar que conceito é que vão criar. Portanto, não vai ser só um depósito.
Eu, pelo menos comigo, eu não me deixo que seja só um depósito. Aqui tem que haver um fio condutor, porque vai ser um fio condutor que vai gerar engagement. Okay? E que eu de repente vou olhar e dizer, epá, isto é diferente. É o que nós queremos. E são as tais expressões não verbais que estamos a falar há bocado. Ok? Outro, também muito importante. Não sei se conhecem este senhor. Eu estou sempre a mostrar pessoas que são importantes vocês saberem dentro do mundo do design. Este senhor chama Steven Seidmeister, ok? Steven Seidmeister é um senhor austríaco que vive nos Estados Unidos já há uma série de anos. É um dos grandes, assim, um designer gráfico, artista, pop, muito famoso. E aparece aqui porquê? Porque quando vocês estão a criar o vosso portfólio, é essencial vocês criarem a vossa marca pessoal. Okay? E muitas vezes as pessoas enganam-se e esquecem-se disso. Acham que a única coisa que têm que fazer é mostrar um trabalho. Cada uma das pessoas que está aqui é uma marca pessoal. Se eu vos perguntar, tem uma missão, tem uma história, toda a gente tem aqui uma história, toda a gente tem uma missão, toda a gente tem uma forma de se apresentar ao mercado. São marcas pessoais, estão aqui tudo marcas pessoais. Então, como é que essa marca pessoal vai aparecer num portfólio? Os nomes que estão aqui, como é que eles aparecem, como é que eles surgem? E isso é essencial, porque isso faz toda a diferença, em que de repente vocês têm um mindset que é um mindset muito mais profissional. Não é só Maria Monteiro, escrita em Arial, despachado, e vou começar aqui a colocar os trabalhos, estou despachado, e agora a ver se me chamam. É tão fácil as pessoas querem isto, irem pelo easy way, não é? Criar uma marca pessoal tem a ver com um logotipo que é vosso, uma cor que é vossa, um formato de CV que pode ser, que vocês podem criar, seja o alto, seja o baixo, o que seja, obviamente, temos que pensem sempre que a grande maioria das pessoas vai ver isto no computador. Então, fazer isto no computador provavelmente vai ter que ser ao baixo, mas vocês podem fazer outras coisas, que eu vou explicar mais à frente, mas, por exemplo, é entregar um portfólio. Isso já vos vou explicar. Criar uma marca pessoal. Okay? Outro ponto também importante, e vocês olham, e claro que todas as imagens aparecem aqui, é para vocês se lembrarem, para tornar o processo memorável, portanto tem que ser disruptiva, é um bocadinho este o conceito, e é nunca assuma nada, claro que vocês já estão a perceber o que é que isto quer dizer, para parecer um ovo na galinha, não é? Pronto. Ou seja, nunca assuma nada porquê? Isto eu estou a dizer de experiência pessoal, de centenas de entrevistas que dei, que é, vocês nunca assumam que a agência, o ateliê, a empresa, têm o portfólio que vocês enviaram. Se por acaso vos chamarem, vocês não vão naquela de não, eu não preciso de ir com o meu portfólio, com os meus trabalhos, porque eles já têm lá. Pronto. Super mal. Porque vocês ao fazerem isso, na realidade o que estão a dizer à empresa, vocês estão a passar a ideia de facilitismo, que é, eles vão ter de certeza absoluta. E, portanto, o que é que as pessoas fazem? Os decisores, a primeira coisa que vão pensar é, este, quando começar a trabalhar, vai facilitar, não vai fazer um extra lá, não se vai esforçar. Porquê? Porque isto é uma avaliação de uma expressão não verbal. Ou seja, vai haver muito pouco tempo para perceber quem é que são vocês. E é super fácil eu olhar e eu vou procurar entender quem são vocês através daquilo que vocês não dizem. Porque toda a gente diz, eu sou super eficiente, sou super empenhado, trabalho em equipa. Nossa, nessa aqui, ó. E às vezes não é nada disso. Às vezes a pessoa que é até individualista e não quer nada que precisa de aquele trabalho. Não é? E portanto, o ponto aqui, e é muito importante vocês terem essa noção, é vocês levam o portfólio. Vocês não estão à espera, porque depois de repente imaginem, eu não tenho o portfólio, trouxe o portfólio. Não trouxe. Por isso logo ali já está a correr mal. Não ver a dimensão, o peso de uma não decisão, ok? Portanto, nunca assumam nada, ou seja, não assumam o ovo no rabo da galinha, também é mais disso. Está bem? Este é o quarto. Outro ponto também importante, isto é um erro dramático, já me aconteceu também, que é, façam o trabalho de casa. E o que é façam o trabalho de casa? Vocês não podem ir a uma entrevista de uma empresa e não terem visto o site dessa empresa. Porque a primeira coisa que alguém inteligente, um direção criativo vai fazer é perguntar, então dos nossos projetos qual é que gostou mais? Se vocês não viram, já terminou a entrevista. Porquê? Porque vocês não mostraram sequer interesse em trabalhar com aquela empresa. Vocês não mostraram sequer foco em entender o que é o ADN daquela empresa, o que é que eles fizeram,
E isso faz toda a diferença. Ou seja, o que dá a ideia à empresa é que vocês estão-se a tentar safar. Eu tenho que arranjar um emprego, qualquer que ele seja. É um bocadinho isto que vocês estão a dizer. Ou seja, é super importante vocês fazerem o trabalho de casa e vocês olharem e dizem, ok, não, eu lembro, vocês fizeram este projeto para o ponto eletrão e fizeram este projeto para a leva. E de repente dizem, ok, a pessoa está envolvida. Há engagement, não é? Tipo, ela está a querer saber o que é que acontece. Façam o trabalho de casa. Pelo menos vejam o site, nem que seja 2 minutos. Olhar, perceberem, ok, boa. Quanto mais vocês virem, mais vocês podem conversar. Quanto mais vocês puderem conversar, mais envolvidos vocês estão no processo. E não tenho a dúvida que quem vai decidir vai se lembrar que vocês sabiam. Não se esqueçam disto. Outro ponto também importante, que é ter dinheiro. Okay? Não se esqueçam que qualquer uma destas empresas são empresas que estão sempre ligadas. Seja um ateliê de design, seja um ateliê de design interior, ou seja, vocês estão a desenvolver um projeto e ao desenvolver esse projeto, o vosso tempo é um tempo que está a ser contabilizado. Então, quando vocês estão a apresentar projetos vossos, vocês sejam relevantes, ou seja, mostrem que vocês conseguem aproveitar o tempo, que vocês conseguem utilizar o tempo da empresa a favor da empresa. A empresa vai vai se sentir super seduzida por isso. Porquê? Porque eles têm faturado. Todos os dias eles têm faturado. Não há outro. Isto é um negócio. Portanto, o facto de um designer mostrar essa sensibilidade é também mostrar que entende que há um negócio ali atrás. Não é propriamente vamos fazer bonecos ou vamos fazer ambientes ou vamos fazer sapatos. É muito mais profundo que isso. Okay? Ter isso também presente que eles têm sempre, está sempre ligado. Outro ponto também que queria partilhar convosco. Muitas vezes acontece aparecerem com portfólios que são fraquinhos, têm pouca coisa e muitas vezes escondem-se atrás de eu ainda não tenho muita experiência na área, portanto já não tenho muita coisa. Desculpa, a expressão bullshit. Isto vocês veem aqui, ok? Esta imagem que vocês veem aqui foi feita por um designer francês chamado Oraito, o nome de marca dele, em meados dos anos 90. Então o que é que o Oraito fez? O Oraito, como queria começar a trabalhar, e ninguém o chamava para trabalhar, ele queria trabalhar com boas empresas, ele começou a fazer simulações 3D de uma série de ideias de tudo. E ao desenvolver estas simulações 3D, começou a apresentá-las às marcas. E vocês acham que as marcas ficaram, vou fazer de conta que não estou a ver este tipo. Olharam para as simulações que eles estavam a fazer e disseram assim, se calhar estamos interessados em trabalhar contigo. Porquê é que eu estou-vos a dizer isso? Mesmo que vocês tenham pouco trabalho, vocês não optem pela via mais fácil. Vocês simulem ideias. Por exemplo, eu tenho uma ideia completamente nova para apresentar a nova loja do Starbucks. Imagina, se fosse design de interiores. Ou uns sapatos que vou criar. E reparem, ter o cuidado de não exagerar no ChatGPT, no Leonardo e o whatever, ok? Procurar que a coisa seja inteligente e bem feita, olha, que não é um feedback dado só pela inteligência artificial. Mas se vocês colocarem-se no papel crítico de isto é possível melhorar, isto é possível fazer, isto pode-se fazer de maneira diferente. E hoje em dia é super fácil de simular e depois vocês podem ter um portfólio giro, diferente, poderoso, com ideias que vocês possam ter. Isso faz toda a diferença. Ok? Depois, ponto também importante. Qualidade não é quantidade. O que é que acontece? Muitas vezes chegam até ao ateliê designers que querem mostrar tudo. Fiz isto, fiz isto, fiz isto, fiz aquilo, e de repente a pessoa olha, aquilo é um rol de trabalhos. E claro que isso é um problema. Vocês, relativamente à apresentação, o que vocês devem fazer é colocar só os melhores trabalhos. E quando eu estou a dizer os melhores trabalhos, é preciso vocês trabalharem 6, 8 trabalhos no máximo, 6 a 8 trabalhos no máximo. Porquê é que eu vos digo isso? Porque vocês têm um tempo de antena disponível naquele momento. O ateliê, a agência, a empresa, ela está-vos a dar ali 15 a 20 minutos máximo. Não vos vai dar mais do que esse tempo. E, portanto, aquele tempo é precioso para vocês apresentarem verdadeiramente aquilo que são os vossos bons trabalhos. E isso é que faz a diferença. Portanto, a ideia é vocês irem à procura dos vossos temas, aquilo que vocês sentem que vos representa.
E são 6 a 8, não dá mais do que isso. Às vezes até vocês não se conseguem passar de 4. E isto leva-nos ao nono mandamento que eu queria partilhar convosco. Isto também é o Marcel Duchamp, ele faz no final da sua carreira uma grande obra onde junta várias obras, é uma pessoa importante para vocês conhecerem. Isto leva-nos a um mandamento que é o quê? Curadoria no projeto. O que é a curadoria no projeto? Imaginem que em entrevista, por uma razão qualquer, em vez de terminar em 15 ou 20 minutos, que é a slot que vos estão a dar, termina em 5 minutos ou 2 minutos. Porque aconteceu uma coisa qualquer, eu estou criativo, tenho um problema com o filho, tenho que ir para casa, desculpe lá, não vai dar. Pode acontecer. Isto é vida, não é? Pode acontecer. O que é super importante? O primeiro trabalho que vocês apresentam é o trabalho que vocês acham que vos representa melhor. E o último trabalho que vocês apresentam também é o segundo trabalho que vos representa melhor. Porquê? Porque é aquilo que vocês deixam no final. Eu, quando acabar a entrevista, o que eu vou guardar é provavelmente o primeiro trabalho. E, portanto, os do meio, ok, percebi a ideia, mas o último trabalho vai ser é quase como no topo do bolo. Okay? E, portanto, se vocês só tiverem muito pouco tempo, vocês sejam façam curadoria dos vossos projetos. Mesmo se dizia, só vou apresentar 4 projetos, mas os meus projetos são espetaculares, o primeiro e o último são brutais. É este o conceito de curadoria do projeto. Até é esta a ideia que se procura passar. A escola ajuda também nisso, que é como vocês estão a desenvolver, nos vários cursos, vocês estão a desenvolver os vossos projetos, no final dos cursos é feito um portfólio físico e um portfólio digital para vocês se prepararem para o mercado de trabalho. É este o conceito. Vocês não saem daqui do género, fizeste os trabalhos todos, mas como é que eu agora vou preparar isto? Vocês vão ter ajuda para que isso aconteça. Porque isto é espetacular. Eu vou fazer muita coisa, mas depois no final, se eu não tenho tudo preparado para apresentar ao mercado, morremos na praia, que não interessa. Okay? Last but not least, okay? Este é o último mandamento que eu queria partilhar convosco. Façam sempre follow-up. E o que é fazer follow-up? Vocês não imaginam, e provavelmente vocês já viveram isso, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que vão a uma entrevista e que nunca fazem follow-up a seguir. Se vocês optarem por quando terminam a entrevista, no dia seguinte, mandam uma mensagem, dizer gostei imenso da entrevista, obrigado por me receber, vocês já estão a entrar no outro campeonato. Já é o campeonato, porque ninguém faz isto. Ninguém comanda tudo um bocadinho de vou este, vou aquele, vou aquele. A certa altura é tipo Fordismo, é produção em massa, é entrevistas em massa. E se vocês tiverem o cuidado ao fazer sempre follow-up, e na realidade vocês mostram uma preocupação relativamente à entrevista que tiveram, que as pessoas não vão esquecer. Elas não vão esquecer do género, fez um follow-up e tudo. E reparem uma coisa, muitas vezes este género de comportamento, que é um comportamento com muito mais sensibilidade, muito mais emocional, é super importante mesmo dentro das organizações. Porque isso faz a diferença e as pessoas vão entender que, há aqui um cuidado, uma preocupação, que eu já estou a imaginar noutras áreas da empresa a ser relevante. E a fazer toda a diferença. Portanto, aquilo que eu vos recomendo mesmo no final, e como vocês já perceberam, fizemos aqui um caminho até ao final do portfólio, a ideia de vocês perguntarem, dizerem correu super bem, se precisar de mais alguma informação, não hesite. São 2 linhas que vocês perdem tempo, do e-mail que vocês já tinham sido chamados com o portfólio. E de repente está tudo assim na luta e vocês viram mais um bocado. Até fez follow-up. E vão comentar. Ou alguém tem aqui alguma dúvida que a organização vai comentar esse valor? Básico. É básico. E é simples, é só ser simpático, não é nada. E é a diferença que isso faz. E portanto, não vos vou prender mais, ok? Isto é uma viagem, claramente isto é um caminho. Este caminho pode começar aqui na escola, obviamente, e temos de estar para vos ajudar, mas mesmo que vocês não passem este caminho cá na escola, pelo menos estas ideias eu acho que é importante terem para vos ajudar naquilo que vai ser o vosso caminho. Portanto, enjoy the ride, ok? Enjoy the journey. Obrigado. Obrigada. Não sei se há alguma pergunta, alguma coisa que queiram saber também. Mas não. Eu presenteei um serviço que quero vir na área dos atores pessoais. Se o meu representante tiver uma oportunidade de serviço que tem graça, é melhor ter uma questão mais específica ou se tivermos, for um bocadinho variado.
eu sou apologista ou das duas, ou o pedido da empresa é super específico numa área, ou então aquilo que eu acho que vocês devem fazer sempre é mostrar, eu sou bem de Suíça, eu sou capaz de fazer muita coisa. Sobretudo, se estivermos a falar de países mais pequenos, países que têm entre, imagina, 3 a 10 pessoas, valências diversas é super bem-vindo. Porquê? Porque automaticamente, quando vocês estão a falar, está a explicar o que é que faz, o que acontece é o decisor da empresa está a pensar, eu posso usá-lo para isto, para aquilo, para aquilo. E as pessoas estão automaticamente a fazer, olhar para os seus projetos e dizer assim, eu consigo encaixá-lo aqui, aqui, lá. E isto com pessoas que mostram menos valências, que mostrar mais valências está altamente adicional. Ok? Para el lance y para que toda la empresa se experimenten la más para sempre na técnica ou vai ter? Eu vou te dizer que eu acho que o portfólio poderoso vai funcionar para as duas coisas. E sobretudo, é uma coisa que eu acho que é importante. Vocês defendam-se, não mostrem tudo. Se há coisas que vocês não gostam de fazer, não gostam de fazer. Eu não gosto de fazer redes sociais. Não mostrem redes sociais. É porque às vezes o que acontece? Eu preciso ganhar dinheiro. E a certa altura, quando vocês colocam o dinheiro à frente do processo, o universo que vos vai dar é: então, queres dinheiro, então vais fazer uma coisa horrível para receber dinheiro. Portanto, se vocês posicionem-se de maneira a fazer aquilo que gostam, verdadeiramente. Parece lírico, obviamente temos todos que pagar a conta da EDP, não está em causa, mas a verdade é que se nós nos posicionarmos desta maneira, a possibilidade de sermos infelizes no nosso trabalho é gigantesca. Volto a dizer, vejam Simon Sinek e o Golden Circle, que eu estou aqui a dizer e ele fala do why, porque ele fala sobre a ideia de sermos felizes no trabalho. E isso é parte da diferença. Se nós já para a altura mostramos tudo e realmente fizemos tudo, achamos que não gostamos de tanta coisa. Queria uma plataforma Bem, o cara, há plataformas, obviamente, que é um exemplo. Há uma plataforma muito usada, que é uma coisa um bocadinho arcaica, mas o mercado adora a carga de trabalhos. E há outros também que é a indústria criativa. Mas isso é assim, isso é daqueles já feitos que a escola depois ajuda-vos a começarem a. Ou seja, e eu quero estar aqui a dizer a metodologia da escola, mas o caminho não é solitário. Ou seja, vocês estão cá e vão ter uma série de profissionais que vos vão ajudar a desenvolver. Agora, vocês têm que comparar a vossa história. Tá? Vamos a falar de storytelling, de vida, no final. Portanto, é isto que vos vamos ajudar. Ok? Então, vá, boa sorte. Obrigado.